No vídeo de hoje nós vamos estar reagindo a uma fala do pastor Hernandes Dias Lopes, de uma experiência que ele teve no momento de exorcismo, de estar expulsando um demônio. Nós sabemos que o movimento de batalha espiritual no Brasil cresceu muito, porém trouxe inúmeros problemas ou uma má interpretação do que é de fato a batalha espiritual. E nesse vídeo eu vejo que ele traz o equilíbrio para dois extremos que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Um é o sensacionalismo, onde tudo é demônio, desde você uma unha encravada até a pessoa que cai em adultério, a culpa é do diabo. E também nós temos no outro extremo a negação do mal, da influência do maligno. E hoje, nesse vídeo, se você pegar papel e caneta, você vai aprender muito sobre esse nível de batalha espiritual que acontece, mas nós temos que ter cuidado com esses dois extremos. Então vem comigo para o vídeo de hoje. Vamos começar reagindo à parte que desmistifica de que tudo o que acontece na nossa vida é demônio. Vamos lá. Acontece alguma coisa aqui de equipamento, ele joga a culpa no demônio. Não é Deu problema na câmera, Lene, você não ajustou a câmera. Ah, foi o demônio que me tentou aqui. Mas você inventou, tá falando né? uma coisa na brincadeira, velho? Não é? Tem muita gente que joga na conta do demônio, né? Mas tem muita gente dessa teologia. O cara dá uma Traiu o demônio. tropeçou no meio da rua, arrancou a unha do dedão do pé, é o demônio. Acho que Satanás fala, velho, isso não Deixa eu dar um tem exemplo. nada a ver com esse negócio Muita aí. coisa para fazer ao mesmo tempo, né? Deixa eu lhe dar um exemplo clássico que eu dei até domingo. Chegou uma senhora no meu gabinete, uma médica, uma pessoa instruída. Falou, pastor, eu vim aqui para o senhor orar pelo meu pai. Falei, mesmo? Qual é o problema do seu pai? Observe, irmãos, demônio do adultério. Na realidade, como ele vai explicar aqui no vídeo, o adultério é uma das obras da carne, a qual eu e você temos que combater. Se eu acredito que é só uma ação demoníaca, eu cruzo os braços e não tenho que fazer nada. Sim, o diabo pode usar essa brecha, essa área para ser o tentador, pois ele tentou Jesus. Eu queria que o senhor orasse. Meu pai está com um demônio do adultério. Demônio do adultério. Gostei dessa. Eu disse, olha filha, é claro que o demônio é tentador. Ele fica aí... Te dando as oportunidades. Botando como no situações. deserto. Até Jesus foi tentado Então, isso no deserto. Agora, adultério, a Bíblia chama de pecado da carne, obra da carne. Então, seu pai não precisa de libertação, seu pai precisa de arrependimento. Enquanto não arrepender, ele vai continuar. Claro, porque é fácil, eu chamo isso de teologia freudiana. O que é teologia freudiana? Você lembra que Freud, na sua análise, ele diz que os problemas são halógenos e não autógenos. A palavra halos no grego é outro. Então, quando eu digo meu problema é halógeno e não autógeno, estou dizendo que eu errei, que o fulano é culpado. Eu não sou culpado, sou uma vítima. Isso aconteceu lá no Éden. O Adão comeu lá do fruto, Deus foi... Jogou a culpa na mulher. Senhor, é a mulher que tu me deste. Aliás, o problema é o senhor me deu essa mulher. Se o senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não estava encrencado agora. Aí foi na mulher. Aí foi na mulher. Não, culpa é da serpente. Culpa é da serpente. Ou seja, o ser humano, ele quer transferir a responsabilidade para o outro. O problema é o outro. São os problemas halógenos. Não, nossos problemas são autógenos. Eu sou culpado. Eu sou responsável. Essa é a diferença entre Saul e Davi. O demônio está fazendo o trabalho dele. O demônio está agindo. Está agindo. Agora, eu sou responsável. Agora ele vai contar a experiência dele, do exorcismo que ele fez, ele e mais 3 pastores. Também vai explicar sobre a diferença entre possessão e opressão demoníaca. Mas você fica comigo até o final, que a hora que nós terminarmos de ver a fala dele, eu vou mostrar para você uma das possessões, para mim, mais sutis que acontece nos nossos dias e poucas pessoas têm comentado sobre ela. Já fez exorcismo? Se eu já fiz? Já fiz. E quando a pessoa está possuída, ela perde o livre-arbítrio? Sim. Qual a diferença de uma pessoa oprimida para uma pessoa endemoniada? Isso. Quando uma pessoa está endemoniada, a personalidade dela, a mente dela, a vontade dela está totalmente sob o controle de outro alguém. Ela que não é um controla espírito. mais. Não, ela não é ela mais, no controle. Então, ela na linguagem das matizes africanas, ela é um aparelho, ela é um instrumento. Alguns usam, é um cavalo. A pessoa está agindo sob a influência desse ser maligno. Que está montado Está montado em cima dela, está dominando a mente dela, controlando a fala dela, as ações dela. E ela precisa ser, aí sim, ela precisa ser liberta. Liberta. E na tua experiência, você pode contar alguma experiência de exorcismo? Posso. Porque muita gente pode entrar em pânico. Pô, então o demônio tem permissão de entrar numa pessoa? O que a pessoa fez
para ter essa permissão ou pode ser qualquer pessoa? Então veja bem. É claro que a pessoa dá brecha. O demônio não tem permissão de entrar em uma pessoa se ela não der brecha. Você está andando aqui. Agora, uma pessoa que dá brecha corre risco, sim. Então, deixa eu contar um caso. Tá. Foi dramático. Aconteceu lá em Vitória, no Espírito Santo. Nós estávamos num grande congresso e com mais de 3.000 pessoas. Era um congresso de avivamento na época. E no meio do culto, lá no meio da multidão, uma pessoa deu um grito muito cavernoso. Aí o grupo que estava por perto pegou essa pessoa, levou para uma sala e cuidou dela lá, estava possessa, libertou. Porque libertação de possessão demoníaca não é a mesma coisa de conversão. Uma pessoa pode ser liberta de demônios e permanecer na incredulidade. Aí o demônio voltar de novo, oportunamente. Bom, no dia seguinte, esse cidadão foi de novo para o culto e disse para mim, para mais 2 colegas, pastores... Só depois não esquece de explicar também o que é opressão, tá? Tá. Que a gente está falando de possessão. Possessão. Saber o que é. Ok. Disse assim para vocês podiam fazer uma visita na minha casa. Falei, nós vamos. E fomos em 3 pastores. Ele foi no meu carro. 2 pastores foram com cada um carro. Chegamos na casa dele, Vilela. Ele foi conversar. E no caminho eu fui perguntando para ele, e aí, você tem noção do que aconteceu ontem? Eu tenho até certo ponto. Uma ira me tomou. Depois disso eu não lembro mais o que aconteceu. Aí ele foi me contando da vida dele, dos pactos que ele tinha com os demônios, de marcas que ele tinha no corpo. Que pacto? Aliança. É mesmo? Para conseguir alguma coisa. Coisas horríveis. Tá. Horríveis. Viu a vida completamente torta. Ele chega na casa dele, estacionamos os carros. Tinha uma varandinha, um portãozinho embaixo. Ele chegou, tocou a campainha, chamou a esposa, nos apresentou a esposa dele. Terminada a apresentação, ele deu um salto da rua para dentro da varanda dele, arrancou a camisa, abriu os braços e disse, agora vocês estão no meu território, agora eu quero saber se vocês têm poder mesmo. E esse homem partiu para cima de nós com violência. E repreendendo em nome de Jesus. Lá pelas tantas, ele foi lá dentro do quintal e fez um ponto cruzado com garrafas de cerveja vazia. O que é um ponto cruzado? É uma espécie de invocação de reforço dos demônios. Mas desenho no chão, você está falando? No chão, bota garrafas estrategicamente colocadas. Formando o quê? Formando uma questão de ponto cruzado. Tá. E essa batalha durou cerca de 1h30. Esse homem não aguentava mais. Suado, mas com a força de um leão. Lá pelas tantas, ele veio para a rua, já tinha uma multidão em frente à casa. E o demônio jogou no chão uma raiz que se sobressaltava na calçada, e batia a cabeça ali, a gente repreendia e levantava. Depois de 1h30, quem estava liderando esse exorcismo dele, disse para mim e para o outro colega, assumem porque eu estou muito cansado. Aí o demônio falou na boca dele assim, tá com medo? Não está aguentando? Aí nós falamos para o colega, dá ordem para sair agora. E quando o demônio foi embora, a caça de demônios foi embora, esse homem estava tão cansado que ele não conseguia ficar em pé sozinho, totalmente exausto. Aí ele foi lá no quintal dele e nos mostrou um templo de adoração aos demônios. Esse homem foi liberto, mas ele não se converteu. Eu encontrava com ele na rua, que acontece? Ele mudava de calçada. Quando a pessoa não se converte, expulsa o demônio, vem 7? 7, pode vir 7, a segunda estágio ser pior que o outro. É possível que haja pessoas endemoniadas, libertas e são salvas, porque elas se arrependem, entregam-se a Jesus. Eu tenho muitos outros casos que eu poderia contar para você aqui. Opressão. Mas só antes de ir para a opressão, o pessoal está perguntando aqui quais são essas brechas. Você falou de uma coisa grave de Por exemplo, pacto. Então vamos Qual lá. outra brecha? Vou te ler. Efésios 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Uma pessoa que odeia, ódio, ele amanhece com ódio, ele anoitece com ódio, ele dorme com ódio, levanta com ódio. Aqui está um fogo no coração dele. Ele está abrindo um flanco para Satanás, para o diabo entrar. O diabo entra nessa brecha do ódio.
da impureza sexual, o demônio entra nessa brecha. Então, o pecado é aquilo que alimenta a ação demoníaca na vida de um ser humano. Se a pessoa permanece no pecado, ela está correndo um sério risco de ser controlada por seres malignos. Entendi. E a opressão demoníaca? Então, opressão, a palavra já está dizendo de oprimir. É quando a pessoa, e é possível isso acontecer com qualquer de nós. Possessão não pode acontecer na vida. Eu já senti opressão, viu? Eu também já. Eu vou te dar alguns exemplos. Não é possível uma pessoa salva ter possessão. Possessão. Não pode. Por quê? Porque tem uma lei da física que diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Se o Espírito Santo está aqui, não entra. Ou um espírito maligno não pode estar no mesmo lugar. Entendi. Agora, eu já tive opressão e sabe onde às vezes acontece? Onde? No sonho. Então, eu senti isso dormindo também. Parece que estava apertando o peito para baixo. Assim. Exato. Eu estava visitando... Mas não estava na minha casa, não. Eu estava em um outro lugar que era estranho. Eu estava na África do Sul, na missão Kwasi-Zabanta, onde houve um grande avivamento. Nós fomos lá em 1991. E a coisa era tão forte que eu acordava sobressaltado e se eu fechasse os olhos, a cena continuava em sequência. Nossa. E isso por 3 noites consecutivas. E o que você via? Demônios? Uma espécie de uma força me oprimindo, me esmagando, me achatando. Na terceira noite, eu tive que acordar minha esposa. Falei, olha, você acorda, vamos ajoelhar aqui, que eu estou fortemente sendo oprimido pelo inimigo. E ela não estava sentindo? Não, ela não estava sentindo nada. E eu estava indo lá para buscar avivamento, buscando a Deus por um tempo novo na minha vida. Então, o demônio pode oprimir. É diferente de possuir. Eu concordo com a forma como eles agiram com a possessão que ocorreu dentro do culto. Eu acho que você tem que retirar o endemoniado para uma sala à parte, fazer o processo de libertação ali, orar para aquela pessoa no canto. Não sou a favor no meio do culto. Às vezes eu sei que fica inevitável, mas eu acho que é da Ibope. Muitas pessoas também, às vezes não estão nem possessas, elas só estão querendo chamar a atenção. E outro ponto que eu quero trabalhar com você aqui, a possessão, ela é algo que pode ocorrer. Só que tem uma possessão que a pessoa não grita, não baba, não rosna, mas ela faz negócio com Jesus. É a possessão de Judas. Veja o que diz o texto bíblico. Aqui em Lucas, capítulo 22, verso 3 e 4. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhe entregaria Jesus. Observe que Judas não babou, Judas não ficou rolando no chão, mas foi negociar Jesus. Será que nós não temos visto esse tipo de possessão muitas vezes em nossas reuniões e nós nem temos percebido? Só que há um outro segredo aqui. Cada um tem o diabo do tamanho que merece. De onde eu tiro isso? Abra sua Bíblia comigo aí, ó. Gênesis 3,14 diz: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Aqui nós estamos vendo a sentença que foi dada para a serpente. Só que aqui em Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 9, vai nos falar que Satanás era a antiga serpente. E observe que o alimentar dessa serpente não seria de ervas ou de carne, porque se nós formos estudar a ciência, existe a serpente que ela se alimenta de carne, carnívora e herbívora. Não existe uma serpente que se alimente de pó, porvívora. Então aqui muitos estudiosos entendem que esse alimentar do pó da terra está nos trazendo ali um código, porque a Bíblia diz que o homem foi feito do pó da terra. Logo, Satanás então se alimentaria da produção humana. É por isso que eu disse que cada um tem um diabo do tamanho que merece. Que se a nossa produção caída for muito grande, o nosso diabo é enorme. Agora, se a nossa produção caída quase não existir, porque estamos vivendo um processo de santificação, nós não temos que temer ao diabo. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
Agora pensa em questão como nós não vivemos num planeta isolado, sozinho, nós vivemos em sociedade. Pensa em questão como sociedade, a produção humana. Parece uma produção de um homem que está em Cristo ou é uma produção marcada por uma geração caída? Eu acho que você vai chegar à mesma conclusão que eu, de que é uma produção de uma geração caída. Então pensa como tem sido as tensas trevas que nós estamos enfrentando por causa da produção humana. Eu sei que é muito fácil nós culparmos o diabo de tudo, mas a Bíblia vai falar que a fonte do mal não está lá fora, está dentro. Eu vou ler o texto para você. Veja o que diz Jesus em Marcos capítulo 7, versículo 21. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. E outras versões diz que esses males procedem do coração. Aí você vai entender por que Provérbios diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o vosso coração. Você possa sair dos extremos, não culpar o diabo por tudo e também não negar a sua existência, mas estar sempre preparado para quando de fato existir uma batalha espiritual. Escreva aqui nos comentários o que você achou dessa experiência do pastor Hernandes Dias Lopes. Deus abençoe vocês. Forte abraço.